Oi, escolhido! Seja muito bem-vindo a esse podcast. Quem vos fala é a Daniele e aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança, de transformação e, claro, um bate-papo descontraído. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, é a pastora Fernanda. Seja muito bem-vinda, pastora! Amém. Obrigada pelo convite. Glória a Deus. Eu quero já começar te ouvindo falar sobre o seu encontro com Cristo. Como que aconteceu? Conta pra nós. Então, o meu encontro assim com Deus foi um encontro assim do meu coração, né? Na verdade, o que me fez a eu ir até a presença do Senhor foi o fato de eu estar namorando, já há alguns 5 anos nós estávamos namorando, e eu queria um casamento diferenciado, eu queria algo especial naquele momento, né? Eu não queria algo assim, igual a minha família tradicional, que todo mundo já tinha passado por aquilo. Eu queria uma coisa diferente, né? Então a minha sogra me apresentou uma igreja e aí eu comecei a frequentar e gostei daquela igreja, né? Aí eu fui indo, fui cultuando, aí eu aí eu e meu esposo falou assim, eu acho que agora a gente se achou, né? Então aí a gente foi, conversou com o pastor, né? Explicamos para ele. Ele falou que a gente tinha que nos envolver na nave da igreja, né? Que era de graça, né? Que a gente podia marcar e tudo, né? Só dependia de nós, né? Aí a gente também falou que nós não éramos batizados, né? Aí ele falou que para casar nós teríamos que nos batizar, né? E foi o que Deus fez. Deus fez com que a gente se batizasse, acabamos nos casando lá mesmo, né? E ficamos lá por mais ou menos uns 4 anos. Essa foi a nossa conversão, né? Na verdade, nós nos convertemos junto, né? Para honra e glória de Jesus. Glória a Deus, que lindo, que testemunho lindo. Como o Senhor, ele cria caminhos para nos atrair para a presença dele, né? É verdade. E assim, foi uma coisa assim que nunca se passou pelas nossas cabeças, né? Porque assim, a mãe dele também foi, a minha sogra era católica e ela também fazia pouco tempo que ela tinha conhecido essa igreja também, né? Então assim, a gente praticamente começamos assim a engantear juntos, né? Aí depois cada um foi para um lado, depois nos encontramos novamente e enfim, Deus vai criando situações, né, para que a gente possa se achegar, né? Quando a gente é escolhido por Ele, né, como é o tema do seu podcast, quando nós somos escolhidos, a gente não tem Não escolha, adianta. não tem para onde a gente correr. A gente pode fugir, Deus até faz assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai na frente, eu vou ficar um pouquinho mais aqui atrás, mas eu te alcanço lá na frente, não se preocupa não. Os antigos assim falam: olha, Deus vai te dando corda. Deus vai te dando E corda. exatamente, na Mas hora não que ele adianta. puxar, aí não tem jeito. Não tem como fugir de Deus, não tem, Não, não não tem. tem. É aquilo que você falou mesmo, o escolhido, ele não tem escolha. E eu fiquei com essa palavra no coração, o escolhido não tem escolha. E eu lembrei de Jonas, realmente não tem escolha. Jonas, ele escolheu ir para Tarsis, ele escolheu ir para um lugar totalmente ao contrário da vontade de Deus. Mas o Exatamente. Senhor, ele sempre nos atrai, né? Ele sempre cria um caminho de Sempre. volta. Você que está nos ouvindo agora pode estar se achando: ah, eu andei muito longe do Senhor, eu me afastei por caminhos muito longe. Ainda há tempo. Esse podcast não chegou à toa na sua vida. Ainda há tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Esse é um Perfeito. caminho que Deus está criando para te atrair de volta. O escolhido, ele não tem escolha. Ah, que ruim, não, é ótimo. É que o Senhor, ele nos amarra com cordas de amor. Ele quer nos atrair para perto. Ele quer você. Ele não quer o que você produz. Eu não sei se você já foi muito ferido na igreja, no ministério ou na sua vida particular. Entenda, o Senhor, ele quer te curar. O Senhor, ele quer Isso te trazer faz, de volta. isso faz parte, né, Dani? É assim, hoje, assim, eu entendo muita coisas que aconteceu lá atrás que hoje eu entendo, porque foi para quê? Foi para o crescimento, foi para o amadurecimento.
né, espiritual, pessoal, né? Exatamente. Hoje você já tem uma bagagem, você já tem uma palavra para você que, ó, eu já passei por isso, entendeu? Então, assim, vamos lutar junto, vamos estar orando Amém. junto, entendeu? Então, assim, é aquele negócio, passar, você vai estar com Jesus, mas você vai passar por Em nome de aflições. Jesus. Entendeu? É assim, e isso não vai te desmerecer ou te fazer diminuir. Pelo contrário, isso vai te dar força, isso vai te fortalecer para que na hora da angústia você saiba tomar a decisão correta, que é aos pés de Jesus, né, Dani? Porque a gente só vence quando estamos aos pés de Jesus, né? Amém, verdade, pastor. Eu quero já aproveitar e pedir para você, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, escreve no comentário, eu sou um escolhido. Porque quando você faz isso, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Se você conhece alguém que está desanimado, que está desacreditado, que saiu dos caminhos do Senhor, mande esse conteúdo para ele, porque eu creio que através do testemunho você vai trazer esperança, você vai trazer vida para essas pessoas. Amém, pastora? Amém, eu creio. Eu quero já te ouvir falar sobre o seu testemunho de casamento. Eu sei que você tem um testemunho tremendo. Você pode falar para nós? Foi. Na verdade, a gente se conheceu na escola, né? E a gente começou a namorar muito cedinho, né? Então, a gente namorou assim por 5 anos, mas assim, 5 anos que também a gente teve um levante do inimigo, que na época, como eu te falei, a gente não entendia, né? Mas que aquelas coisinhas bobinhas, né? Mas assim, hoje, como eu falo para você, hoje eu tenho um amadurecimento para entender as coisas que aconteceram lá, né? Enfim, nós namoramos por 5 anos, aí nós resolvemos nos casar, né? E assim, a gente casou com 20 anos, em 2000, né? No dia 24 nós casamos no civil, de novembro, e no dia 25 a gente casou no religioso, né? E aí a gente começou a viver, só que era assim, a gente era muito novo, a gente não tinha ainda o amadurecimento que nós temos hoje, né? E assim, às vezes pelo fato da gente ter começado a namorar muito novo e não ter assim aproveitado muito, assim, como é que eu posso explicar para você? Fazer as coisas assim separadamente, né? A gente fazia tudo junto, coisa e tal. Então, assim, a gente não teve aquele tempo, assim, de muitos amigos. Então, sempre foi mais eu e ele e eu, né? Aí casamos, viemos morar aqui na casa dos meus pais, né? E aí foi o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, e 4 anos, assim, foi, assim, maravilhoso, né? Aí depois, eu também não muito sábia, né? Acabei, assim, eu comecei a dar mais atenção à minha mãe do que ele, às vezes que o Fábio, ele sempre foi, assim, muito fechado, né? Então ele ficava mais no quarto, eu ficava mais na sala. Então, assim, a gente não tinha muito, assim, o diálogo para conversar, né? Porque eu pensava que ele queria descansar e ele queria conversar, mas a gente ainda não tinha esse amadurecimento de sentar e colocar as cartas na mesa e falar, ó, é assim, assim, assado, é assim, assim, assim que eu quero, né? Então, assim, aos pouquinhos, o nosso casamento foi se desgastando, né? E assim, eu não percebi. Para você ver, Dani, como é que as coisas do inimigo, ela é assim, de uma forma, ele faz as coisas de uma forma que você não nota, você não vê. As coisas estão acontecendo, os fatos estão na sua frente, você tá vendo, mas é como se você não estivesse vendo. Você entendeu? Sutil, né? É sutil, entendeu? É como a gente fala que a gente é convertido, mas aí as pessoas falam assim, mas as coisas do mundo nos chamam atenção. Claro, o inimigo, ele coloca lugares, coloca coisas, pô, você tá na igreja, mas você tá perdendo isso, isso e isso. Mas isso aqui é o quê? Tudo um momento. Entendeu? Aí, quando você cai em si, o abismo já tá feito.
Aí quando de repente a gente, aí o Deus usou um varão, um profeta de Deus, para falar que estava na hora de eu ter um filho. Aí eu falei assim, mas agora a gente não tá pensando nisso, a gente tá pensando que a gente é muito novo de casado, a gente tá querendo se acertar no trabalho pra gente poder comprar alguma coisa, né? E um filho a gente sabe que é uma despesa muito grande, né? Aí ele falou assim, não, Deus vai estar colocando um filho para vocês. Aí beleza. Aí eu parei de tomar remédio, aí acabei que engravidei. Aí, Dani, eu fiquei sabendo, tipo, numa terça-feira. Eu fiquei sabendo. Aí, aquela rádio eu já liguei para todo mundo, para a família, coisa e tal. Aquele negócio todo, né? Todo mundo contente e feliz. Quando chegou de sábado para domingo, eu comecei a perder sangue. Aí eu falei, nossa, mas que negócio estranho, né? É tudo a primeira vez, né? Primeiro namorado, primeiro casamento, né? É primeiro tudo, né? Aí você fica com aqueles negócios na cabeça, né? Não, mas a fulana falou que ficou grávida, mas continuou menstruando. Fulano falou que é assim, assim, assim. Então você fica com aquelas ideias na sua cabeça e você não cai em si, né? Aí eu falei, nossa, eu não acredito, né? E aí quando foi no domingo, o meu esposo foi fazer hora extra. Aí eu falei pra ele, eu falei, amor, não tô bem, coisa e tal. Ele falou, eu vou, mas se você sentir alguma coisa, você me avisa. Aí no domingo, veio muito mais. Aí eu liguei pra ele e falei assim, amor, vem porque tá vindo muito mais e não tá dando mais. Aí ele veio, eu me arrumei, coisa e tal, e fomos. Nina, foi de ônibus ainda, porque meu esposo ainda não dirigia. Nós fomos de ônibus até Osasco ainda, hein? Olha pra você ver como são as coisas. Aí tá, aí chegamos lá, eu expliquei, falei pro médico e tal. Aí a gente fez uma ultrassom, aí eu tive um aborto espontâneo. Perdi em casa mesmo. Aí eu fiquei muito ruim, Dani. Nossa, entrei num desespero. Falei, Senhor, eu não queria ter filho. Aí o Senhor vem e fala pra mim assim que é hora de ter um filho. Aí eu vou, mudo todos os meus planos e aí eu engravido. E agora o Senhor, tipo, leva? Não aceita. Aí a médica falou assim, ó, a senhora teve um aborto espontâneo, não tem nada, a senhora não vai precisar fazer coletagem, nem nada. Assim, saiu que a senhora não viu e não percebeu. Eu falei, realmente, se saiu eu não vi, não percebi. Ela falou assim, tá tudo limpinho, só pode engravidar daqui a 6 meses ou 1 ano novamente. Eu falei, tá bom. No outro domingo fui para a igreja. Cheguei nos pés do Senhor e falei, Senhor, o Senhor me prometeu. Eu não vou esperar mais uns 6 meses, não. Falei, não, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas. Não perdi a fé, não, Dani. Em menos de um mês, engravidei de novo. Glória a Deus. Aí expliquei, aí o médico, mas você é louca. Aí acabou que eu consegui passar com a mesma médica que estava de plantão naquele hospital. Aí ela, mas você é louca. Eu falei, não, doutora, não sou louca, não. Aconteceu, eu falei pra ela, aconteceu. Ela falou, mas não podia. Aqui não sei o que. Ela falou assim, eu acho que a sua gravidez vai ser uma gravidez de risco. E tá bom, a gente vai tomar alguns cuidados, coisa e tal. Mas para honra e glória do Senhor foi tudo bem, não tive nada. O Matheus nasceu aí, vai fazer 19 anos no mês que vem, deu tudo certo, né? E assim foi se passando, né? Esse já foi um dos maiores milagres, né? Porque graças a Deus o Senhor deu, ou ele estava querendo testar a minha fé, né, Dani, para saber onde está a sua fé, né? Eu tô querendo te dar, mas você tá querendo receber? Porque, assim, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mas Deus me prometeu. Mas você tá fazendo algo para receber isso? Né? Você tá sendo sincero com Deus? Não é assim. Às vezes tem pessoas que acham que é palavra, que é isso, mas não é. É o seu particular com Deus que faz a sua vida mudar. É você abrir o seu coração.
é você colocar no seu coração que Deus é o seu único salvador, é o único que pode te socorrer a hora que for, quando for, sabe? A gente não pode ter dúvidas daquilo que a gente quer. Se você realmente tem um desejo no teu coração, corre atrás. E correr atrás é o quê? É estar aos pés do Senhor, né? E aí, beleza. Aí se passou mais um tempinho. E aí, quando o Matheus acho que estava com uns 5 para 6 anos, mais ou menos, as coisas foram acontecendo, como eu te falei, e eu não fui percebendo. O inimigo foi muito astuto. Quando o negócio é família, o inimigo ele é muito astuto. Ele vai colocando as brechinhas vão se abrindo e você não vai percebendo, você não vai notando, né? Como a gente já falou anteriormente. Quando você vê, já tá o abismo já está muito grande, né? Aí, o que eu vou fazer agora? Aí você já fica assim, abaforada, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou pedir socorro? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho, né? E aí chegou em dezembro, e a gente conversou, falou que não dava mais. Aí em janeiro eu fui viajar, passei 30 dias fora, né? E eu orando, né, Dani? Ai, Senhor, quando eu voltar, que ele tenha mudado de ideia, né? Que ele tenha caído em si, né? Porque não. E eu sempre tive aquele negócio de que casamento era para a vida inteira, sabe? Nunca passou pela minha cabeça assim que. Ai, eu até me emociono. É assim. Casamento para a vida inteira, sabe? Não tem assim como. Para mim não tinha separação. Aconteça o que acontecer, tinha que, sabe? Essa assim, eu fui criada dessa forma. Aí voltei. Quando eu voltei, que eu cheguei, Dani do céu, ele não tava. Nossa, entrei em desespero. Falei, Senhor, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou cuidar do meu filho sem um pai? Coisa e tal. Aí eu fui orar. Comecei a orar dia e noite, durante dia, ouvindo louvor, ia no ônibus, lendo a palavra, falando com Deus, coisa e tal. E foi indo. Aí passou fevereiro, passou março, pensei em desistir, pensei em tirar minha vida, mas no momento em si, Deus falou comigo que tinha algo para minha vida, né? E eu lembro que teve não lembro assim a data, mas a minha sogra ela fez um culto no lar e ela me chamou, falou, vem, Fê. Aí eu fui. Aí a gente fez coisa e tal. Quando acabou, teve uma oração. E nessa oração a irmã veio, orou por mim. Aí ela foi e colocou a mão na minha barriga. Aí eu falei, pronto. Que vem só pra acabar, só bota ela tá, né? Já achei, né? Pensei comigo. Eu falei assim, pronto, agora eu devo estar com alguma coisa, né? Aí ela começou a falar, Deus tá te dando um sonho da sua vida, que é ter uma menina. Aí eu parei assim, oi? Como é que eu vou engravidar se meu marido foi embora? Falei, agora, Senhor, não tem alguma... Eu pensando com Deus, lógico, não falei nada. Só eu e Deus, eu sabia a situação que a gente passava, né? E a moça não estava sabendo de nada, ela nem me conhecia, era uma conhecida da minha sogra só, sabe? E beleza. Aí eu fui embora com aquilo na cabeça, né? Eu falei, meu Deus, uma menina, mas... Senhor... Aí depois ela orou e tudo, falou assim, e ela falou assim, e no tempo, e com o tempo, eu vou te dar entendimento do que está acontecendo. Eu vou explicar para você por que você está passando por tudo isso. Eu falei, amém, né? E continuou. Aí como eu te falei, Dani, aí passou fevereiro, passou março, abril, maio. Aí chegou em maio, eu falei assim, Senhor, até aqui eu fiz o que eu podia fazer. Até aqui eu orei, até aqui eu procurei o Senhor, agora eu vou descansar. Agora, daqui em diante, seja feita a tua vontade, porque eu já não tenho mais forças, né?
Já fiz assim, o que a minha carne podia fazer, eu já fiz. Agora tá no mundo espiritual, né? Claro que naquele momento eu não sabia esses detalhes todos, mas para as pessoas poderem estar entendendo o que é o mundo espiritual, né? Beleza, passou, Dani. Quando foi na metade do mês de junho, eu recebi tocou o telefone aqui em casa. Aí eu tava aqui com a minha mãe, eu lembro como hoje, olha só. Eu tava aqui com a minha mãe tava lavando louça, eu tava secando a louça, a gente tava conversando, o telefone tocou. Aí fui atender, normal. Aí quando eu atendi, era o Fábio. Falou, oi, tudo bem? Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí ele falou assim, como é que você tá? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí eu falei assim, você quer falar com o Matheus, coisa e tal, né? Ele falou, não, eu quero falar com você. Eu falei assim, falar comigo? Eu falei, falar, né? Aí ele falou assim, Fê, eu pensei aqui e eu quero voltar para casa. Aí eu falei assim, você me aceita? Eu falei, opa! Aí eu pensei comigo, né? Mas eu falei assim, não, a gente aceita, a gente conversa, né? E eu aceito sim, né? Aí a gente foi, sentou, conversamos. E a partir daí a gente começou a viver um novo tempo, né? No nosso casamento. Assim, o que se passou nesses 5, 6 meses, mais ou menos, que nós ficamos separados, também não perguntei, né? Eu acho que eu não perguntei por mim, para não sofrer, né? Porque, assim, se eu orei, se eu pedi para Deus trazer ele de volta e Deus trouxe, é porque Deus tinha alguma coisa com ele também, né? Deus não ia, e nas minhas orações eu sempre falava, Senhor, traga ele transformado, traga ele de uma forma diferente, né? Para não ser a mesma coisa que foi, né? Essa era a minha oração. É como às vezes os pastores pregam e é muito sábio isso. Você tem que saber o que você pede para Deus, como você pede para Deus, né? E aí a gente sentou, conversou, ele voltou. E assim, começamos a viver um novo tempo no nosso casamento, né? O que se passou é como quando a gente se batiza. Aquele velho casamento ficou lá e se levantou um novo casamento, né? Para honra e glória. Um não ficou questionando o outro, tipo, o que você fez? O que você fez? O que não sei o quê? O que não sei o quê? Não, a gente decidiu que dali em diante a gente viveria algo diferente, né? E assim se passou. Aí a gente fizemos o curso Casados para Sempre, que foi assim, nosso casamento já estava bom, mas depois do curso melhorou assim, se transformou, porque assim, eu mudei muitas coisas, ele também mudou em muitas coisas. Hoje a gente tem esse caminho aberto para estar conversando, para estar se pontuando, se avaliando, né? Você fez essa coisa, eu não gostei. Você fez isso aqui, eu já gostei. Então agora a gente tem essa abertura, esse amadurecimento que antes nós não tínhamos, né? Então, e assim, a gente fez o curso, melhorou bastante. Depois a gente acabou sendo co-líderes, hoje a gente é líder. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, Dani. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque, assim, muitas pessoas vêm e, tipo assim, quer diminuir a sua fé, sabe? Quer chegar para você e dizer assim, igual mesmo, outra vez eu fui testemunhar, eu participava, aí a gente voltou, aí eu falei, Senhor, aí eu tinha falado com Deus, eu falei, Deus, se ele voltar, eu preciso voltar para a igreja também, eu preciso ter um posicionamento, né? Porque assim, o Senhor me deu, mas se eu não correr atrás, ou se eu ficar igual eu estava antes, no meu pensamento, poderia acontecer novamente, entendeu? Por quê? Porque Deus não era o centro da nossa... Até um certo tempo do nosso casamento, Deus era o centro, estava tudo dando certo. Quando nós nos afastamos do Senhor, começou as coisas a dar errado. Aí o inimigo começou a me cegar e eu não conseguia ver.
Quando eu abri os meus olhos, eu já estava num abismo. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Né? O meu socorro vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra. Então, é para lá. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, o Senhor está comigo, né? E eu assim, Dani, eu falei assim, orando, né? Falei para Deus, Senhor, eu quero algo assim, eu quero que o Senhor traga ele, mas pela tua vontade, Senhor. Porque eu tenho meios de tipo, fazer uma macumba, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso é momento. É uma coisa que vai ficar presa. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ir pelo caminho fácil. Entendeu? Eu falava com Deus. Eu falei assim, eu não quero ir pelo caminho fácil. Eu estou pelejando, estou orando, estou clamando. Teve noites que eu dormi ajoelhada, com a Bíblia na mão. Mas assim, foi o quê? Uma coisa minha, uma força de vontade minha, de perseverar naquilo que eu tinha para minha vida, né? Aí fui testemunhar um dia que eu fazia parte do círculo de oração, era regente, e me deram uma oportunidade. Nessa oportunidade eu fui testemunhar. Aí a irmã virou assim para mim, mas o meu casamento também. Aí assim, mas eu também orei e meu marido não voltou. Tipo assim, né? Assim, na hora eu não falei nada porque eu não tinha essa sabedoria que eu tinha hoje. Mas é o que a gente fala, Deus dá um dom especial para cada um de nós. Um tem dom de cura, um tem dom de libertação, é no louvor, é na sua voz, o outro é no abraço, o outro é no jeito de falar, às vezes é um carinho. Assim, Deus tem várias formas de agir na nossa vida. Ele não vai ficar concentrado só, por exemplo, assim, só na palavra. A palavra é necessária? Não estou falando que não é necessário, mas Deus nos usa de uma forma diferente. O que ele tem com você, ele não tem comigo. O que tem comigo, não tem com você. Entendeu? Então a gente tem que saber respeitar o momento que a pessoa está passando. Se o meu irmão está tendo uma vitória, eu tenho que me alegrar com a vitória do meu irmão. Talvez ela não pediu com a força de vontade que eu pedi. Eu sei o meu gostar para o meu marido. Eu sei o que a gente passou por 5 anos. Eu sei o que a gente tinha vivido até ali e o que eu queria para minha vida. Né? Então, assim, quem estiver vendo, por favor, gente, se você tem um desejo, se você tem um sonho, corre atrás do seu sonho, porque Deus ainda realiza sonhos. Deus pode fazer tudo mudar na sua vida. O que você tem que fazer? Perseverar. Ana não perseverou? Eu estava comecei a assistir Reis, assim, por acaso. Menina, eu me identifiquei muito, porque assim, às vezes você lê, você vai imaginando, mas de repente quando você vê uma cena, você viaja muito mais, né? E assim, eu vi ela ali, sabe? Eu via que ela ia para a cidade de Siló, junto com seu esposo, agradecer, né, por aquele ano, por tudo que Deus tinha feito na casa dele, por prosperar na casa deles, né? E a Penina ficava o tempo todo perturbando ela. O tempo todo, sabe, reclamando, falando, ele vai te entregar, ele não te quer mais, e ele não sei o quê, você não pode ter filho, nananã. Olha, imagina uma pessoa ficar o tempo todo falando um pensamento negativo para você. Sabe, assim, você não vai conseguir. Tipo assim, Dani, esse negócio que você tá fazendo aí, não vai dar certo, não é de Deus, sabe? Esse negócio, você tá querendo se aparecer. E, sabe, é umas coisinhas assim. Vai jogando dúvida, né, pastora? Isso, sabe? Assim, a pessoa não faz e também não quer deixar que quem queira, que tem força de vontade de fazer. É dessa maneira. Entendeu? Então, assim, eu fiquei vendo aquilo, observando aquilo, eu falei assim, Senhor, mas isso tudo que a Ana passou é o que eu fiz. Entendeu? É o que eu fiz. Eu me joguei aos pés do Senhor. Falei, Senhor, eu quero algo diferente. Tá nas tuas mãos. E quando eu descansei no Senhor, o Senhor bateu a minha porta, né? É igual... Assim, é tremendo, gente.
as coisas de Deus, assim, acontecem na nossa vida, a gente, sabe, a gente não acredita naquilo que Deus faz na nossa vida, né? Aí voltamos, nos reconciliamos, e não demorou muito, a Estherzinha veio. Glória a Deus, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu, né? E as pessoas falando assim, e você, como eu te falei, né? A gente sempre vai conversando, e a mulherada, nossa, mas eu já tô, faz 2 anos que eu tô querendo engravidar e eu não consigo. E faz não sei, olha, eu tô fazendo tratamento e não tô conseguindo. Eu falei, Senhor da glória, será que eu vou demorar tanto tempo assim para engravidar? Porque eu tive o Matheus com 24 anos, né? E eu já tava com uns de 33 para 34 anos, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Será que pela idade eu não vou conseguir? Vai ser difícil, né? Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Já que Deus tá falando que eu vou né, de Confiar, Deus mesmo, claro. né? Eu vou confiar, eu vou parar por aqui. Aí parei de tomar um remédio. Aí parei de tomar um remédio, marquei um médico. E você sabe, hoje em dia a situação tá tão difícil que até os médicos particulares demoram, né? Já não é mais assim, papum igual antigamente, né? E eu tô esperando o dia do meu médico pra gente fazer o check-up, enfim. Menina, não deu nem um mês, eu engravidei da Esther. Glória a Deus. Quando é pra ser, pastora, não tem conversa, não tem nada. Deus faz. Deus faz. E assim, e aí aí eu voltei pra igreja. Aí eu comecei sozinha, porque no começo ele não quis ir. Né? Nós voltamos, aí ficamos mais 2 anos ali. Aí eu falei assim, agora eu tenho que... Pensei comigo, né? Falei, agora eu tenho que tomar um posicionamento. Deus me deu, mas eu tenho que manter aquilo que Deus me deu. Eu tenho que continuar, né, orando para que não venha acontecer o que aconteceu. Aí eu falei assim, você se incomoda? Foi a mãe dele que estava em outra igreja, na Assembleia do Ministério Ipiranga. Aí ela falou assim, Fê, vem fazer uma visita. Aí eu fui, gostei. Né? E eu fui indo, levei o Matheus, a minha mãe foi comigo, a minha irmã, e ele ficava sempre em casa. Isso foi 1 mês, 2 meses. No 3º mês, aí todo mundo aquele vucu-vucu, se arruma, não sei o quê. Aí, de repente, ele levantou, se arrumou, tomou banho. Eu falei assim, nossa, mãe, onde será que o Fábio vai, né? Eu falei, deve sair para algum lugar, né? Porque tá tomando banho, tá se arrumando, né? Beleza. Aí eu esperando aqui, a gente acabou de se arrumar, coisa e tal. Aí daqui a pouco ele desceu e falou assim, hoje eu vou com vocês. Olha aí, glória a Deus. Sério? Hoje eu vou com vocês. Falei, aí eu pensei comigo, glória a Deus, mas fiquei ali quieta, né? Claro, fingindo costume. Milagre, né? Só eu sabia do meu milagre, né? Aí minha mãe e minha irmã, assim, olhando pra minha cara, eu falei, vamos, gente, fica quieto, gente, não fala nada. Vamos em paz. E aí, desse dia pra cá, a gente começou aí, ficamos 8 anos na Assembleia. Deus fez muita coisa ali também. E ali na Assembleia que foi assim, o que a gente realmente conheceu a Jesus verdadeiramente, né? Assim, verdadeiramente que eu posso dizer assim, que a gente começou a saber, né? Que era um monte, o que era orar nas madrugadas, entendeu? Porque assim, a quadrangular é uma bênção, eu não tô falando que a quadrangular não, mas ela não tem esse estilo de monte, de se santificar, sabe? Ela não tem essa estrutura, né, que a gente aprendeu na Assembleia, né? Ela era mais assim, parecida com uma católica, digamos assim, né? Eles não falavam sobre monte, tinha assim escola dominical para aprender a palavra, isso tinha. Mas assim, mais monte, orar, se consagrar, essas coisas todas, a gente aprendeu na Assembleia. Então assim, ali foi uma escola. Foi muito bom para as nossas vidas. Nossa vida espiritual cresceu muito mais ali, né? E ficamos 8 anos lá, para honra e glória do Senhor, até que chegou um momento que já não estava dando mais, a gente não estava vendo mais crescimento dentro da igreja, né?
E vamos lá, mais um ano orando a Deus, e Deus não respondia. E ora um mês, e ora o outro, e ora o outro. Eu falei, Senhor, aí chegou o final do ano. Falei, Senhor, eu não aguento. Mais um ano desse jeito não dá, Senhor. Aí a gente falou assim, Fábio, vamos ali na igreja do pastor Marcelo, que o Marcelo e a Joana são muito amigo nosso. O Fábio chegou a trabalhar com eles, então a gente já tem uma amizade de muita longa data, né? Já faz mais de 22 anos que a gente se conhece. Então, assim, eu falei, vamos lá, quem sabe Deus não fala com a gente, né? Aí acabou, fomos, o culto foi uma bênção. Chegou no final do culto, eu falei, meu Deus, o Senhor não falou com nós. Quer dizer, o Senhor não falou, e agora? Aí eu pensei comigo assim, eu vou pedir pro pastor Marcelo orar, né? Aí o Fábio, fica quieto, se Deus falar, Deus vai trazer alguém para falar com a gente. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu ia indo embora. Meu Senhor, vai usar alguém para falar que eu não aguento mais, Senhor. Já estou orando um ano, pedindo para o Senhor me dar uma direção, alguma coisa tem que acontecer, Senhor. E quando a gente estava indo embora, aí o pastor Mário, da pastora Andréia, aí ele falou assim, falou pro Marcelo, falou, Marcelo, e aquele casal ali? É um casal de amigo nosso. Ele falou, me apresenta lá. Aí o Marcelo foi e apresentou nós. Quando ele apresentou a gente, nossa, ele veio. Mas, Dani do céu, ele falou assim, a cartilha todinha, assim, que estava se passando naquele ano todinho, o pastor Mário falou com a gente. Glória a Deus. Tudo de detalhe por detalhe, olha para você ver, Deus ficou por um ano, Deus ficou em silêncio, Deus não deu a resposta que eu queria, né? E naquele dia, ele falou tudinho, tá assim, e Deus tá colocando um novo tempo na vida de vocês vão caminhar junto. Aí ele falou assim, eu estou vendo uma coroa sobre a cabeça de vocês, e vocês estão caminhando lado a lado. Falei, glória, né? Glória a Deus. Aí a gente saiu, e aí? Pra onde nós vai? Que assim, a gente era só assembleia, a gente não ia para outras igrejas, não conhecia outros ministérios. Eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não dá pra gente ficar só em casa, né? Alguma coisa a gente tem que fazer, né? Aí o Fábio falou assim, vamos continuar indo na Sene até a gente ver se Deus mostra uma igreja ou se vai ser ali mesmo. E assim Deus fez, continuamos na Sene, nos apresentamos e continuamos ali, o apóstolo nos apresentou, né? E depois de um tempo o Senhor colocou a gente como pastores, né? E essa é a restauração do meu casamento, daquilo que Deus fez para minha vida, né? Glória a Deus, demais, né, Dani? Não, ixi, é muito bom ficar ouvindo. Se deixar, a gente fica a tarde toda. É muito gostoso ouvir falar das bênçãos e do que o Senhor faz. É muito interessante o que a pastora estava falando. E é assim que nós temos que fugir da comparação. É aquilo que nós temos que olhar para o Senhor o tempo todo. E aquilo que Deus colocou no seu coração é para você. A sua vida é algo específico, a caminhada com Cristo. Específico com Deus. Não adianta você olhar, né? Você falou, uma falou que demorou tantos anos, eu demorei 10 anos para poder gerar minha filha. Então cada um, o Senhor, ele dá um tempo específico, porque na verdade não é que Deus não tem, já está pronto, mas talvez você não está pronto para receber. Exatamente. E nesse tempo o Senhor vai trabalhando, vai tratando, vai tirando as arestas, né, pastora? Exatamente, entendeu? Assim, é o que a gente tá, assim, esse bate-papo muito gostoso, porque a gente coloca, assim, as coisas que Deus faz na nossa vida, né? Por exemplo, assim, Deus demorou 10 anos para você ter a sua menina, né? Então, assim, às vezes, é assim, é como a gente está conversando aqui, o que Deus tem para sua, às vezes não é para minha, entendeu? Então, as pessoas têm que parar de ficar se comparando. Mas você assim, porque Deus levantou a pastorado, mas não me levantou. Mas assim, você está pronto para receber? Você sabe o significado de ser, entendeu? Assim, você tem que olhar isso. Hoje eu sou um obreiro, aí amanhã sou um evangelista,
Aí amanhã eu sou um apóstolo, ou pastor. Depois eu sou um apóstolo. E assim, mas você está pronto para passar por essas etapas? Você tem conteúdo para passar por essas etapas? Entendeu? Então a gente não pode estar aqui servindo de obreiro e querer ser um pastor. Às vezes pode acontecer. É assim, o que Deus tem na vida de cada um é um diferenciado. Ah, mas aquele irmão era obreiro e virou pastor da noite pro dia. Às vezes pode ser da carne, ou às vezes foi a própria mão de Deus. É porque ele já está preparado. É porque ele tem algo que você ainda não alcançou. Não que você não possa ser. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de ficar olhando para as coisas grandes e olhar as coisas pequenas, sabe? Eu falo assim, poxa, mas eu sou evangelista, mas será que eu estou preparado para ser pastor? Será que eu sei a palavra? Será que o meu comportamento, a minha vida espiritual, sabe? É tudo isso. É um conjunto, né, pastora, de coisas. É os degrauzinhos que você tem que subir para quando você chegar lá na frente, você não ter uma decepção. Porque às vezes você quer tanto alguma coisa que você vai tão abaforada, tão, sabe, assim, nossa, ansiosa. E quando chegar lá, Deus dá e você não sabe o que fazer com aquilo que Deus te deu. E aí? É complicado. Aí a culpa é de Deus? Aí você vai se afastar do caminho do Senhor porque não era isso que eu queria. Mas, tipo assim, mas Deus falando, né? Pensando comigo aqui no nosso bate-papo. Mas não foi você que pediu, filha? Tá aqui. E agora? O que você vai fazer com o que eu te dei? Né? Sabe, pastor, também um pensamento sobre isso. As pessoas, elas fantasiam demais. E tem que ver se é o chamado. Às vezes, que nem você falou, às vezes é um obreiro e quer ser um pastor, ou é um evangelista e quer ser pastor. Mas se Deus te chamou para ser exatamente o que você está fazendo, vai acontecer o que nem você falou, vai se frustrar, porque a pessoa vai pedir, aí Deus vai lá e dá. Aí você vai fazer o que com isso? É só para alimentar o seu ego? Você sabe realmente o que vai passar? As guerras que enfrentam? Porque eu entendo assim, que cada patente que você tem diante do Senhor, que você vai exercer, são tipos de guerra espiritual diferenciada. Então você está preparado para isso? Você vai mesmo se doar? Eu quero ser pastor, mas você tem tempo para doar para as ovelhas? Você vai abraçar as vidas? Eu quero ser pastor, mas eu sou ignorante, eu sou brava, eu sou isso e aquilo. E você vai conseguir ter paciência com o irmão? Talvez você não é um pastor, talvez você é um evangelista, talvez o seu negócio é alcançar as vidas no mundo, é abraçar e trazer para o pastor cuidar. Ou não, talvez você é um mestre. Talvez você foi chamado para ensinar e você quer ser pastor. Não, o seu negócio é trazer ensino, é trazer conhecimento. Então existem os 5 ministérios para isso. Para você se identificar em qual deles que o Senhor te chamou. Deus pode te chamar para profeta e você está querendo ser pastor e você é profeta, não vai dar certo. Deus vai te chamar para evangelista, então cada um tem que buscar no Senhor, né? O seu propósito, o seu chamado e se encontrar, porque Deus colocou características, é aquilo que a gente está conversando, características específicas em cada pessoa para desenvolver o seu chamado. Se você não, né, pastora? Se você não se encaixar nele... Né? Assim, a obra do Senhor, ela é vasta, ela tem vários caminhos, sabe? Então você pode fazer várias coisas. Você não precisa estar em cima de um púlpito para se achar alguma coisa, ou se achar que você é um pastor, que você é um levita, enfim. E assim, e só para fechar esse testemunho, eu quero deixar assim bem claro que Deus, se você orar, Deus faz. Mas você tem que ter o posicionamento daquilo que Deus deu para você. Igual mesmo, assim, eu orei, Deus me deu, Deus transformou o meu casamento, mas eu continuo aos pés do Senhor. E todo dia eu sou grata a Deus por ter mudado o meu casamento. E até hoje tem algumas coisinhas aqui que a gente vai colocando aos pés do Senhor e o Senhor vai mudando. Né? E assim, tem muitas pessoas assim que vai à igreja, que são curadas, que são libertas, sabe? Que tem um testemunho maravilhoso e acaba se afastando aos pés do Senhor. Aí fala, poxa, mas eu fui lá, busquei. Gente, é igual o apóstolo fala, Deus não é barganha.
Você não tem que barganhar com Deus, você tem que ser sincero, você tem que ter a alma de criança aos pés do Senhor. Seja grata por aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, independente do teu testemunho, se é de cura, se é de libertação, de restauração. Fique aos pés do Senhor, seja grato. Senhor, obrigado, porque no momento da minha aflição, o Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor atendeu o meu pedido. É isso que eu quero deixar aqui, assim, para fechar esse testemunho, eu quero deixar bem claro isso. Fique aos pés do Senhor, não saia de perto do Senhor, ainda que venham algumas... que casamento não é um mar de rosas. Casamento, todo dia você vai aprender alguma coisinha. Um dia você cede, outro dia ele cede, um dia é um dia é outro, e vai alternando. E vocês vão aprendendo juntos, entendeu? Mas não deixe de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Não é seu esposo, não é seus filhos. Deus é em primeiro lugar, segundo seu esposo, seus filhos e a sua casa. Esse é o seu primeiro ministério, é esse na sua vida. Coloque a sua casa de pé, se fortaleça a sua família e as demais coisas, eu tenho certeza que o Senhor acrescentará na vida de vocês. Amém, glória a Deus. Eu quero pedir para a pastora já falar, né, das suas considerações finais e agradecer pela sua participação. Que testemunho edificante, que papo gostoso de estar falando das coisas do céu. O Senhor vai trazendo assuntos e eu creio que vai alcançar a sua vida, você que está nos ouvindo. Eu creio que está te edificando. Não desista de orar pela sua casa, não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelos seus filhos, por alguém que você quer que esteja na presença do Senhor. O Senhor é aquele que faz. E como nós falamos no começo, o escolhido, ele não tem escolha. Se você orar, colocar diante do Senhor, ele vai atrair no tempo certo, ele vai trazer. O Senhor é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, que muda a situação. A palavra de Deus diz em Neemias, né, que ele pega a maldição e transforma em bênção. E eu creio nisso. Eu quero te ouvir, pastora, suas considerações finais para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu quero deixar aqui que vocês estejam lendo Samuel, 1 Samuel, né, que 1 Samuel, capítulo 1, do 9 até o 18, e em Samuel também, segundo capítulo 2, no versículo 5, quero só deixar esse versículo aqui. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida. Mas os que tinham fome, agora estão satisfeitos. A mulher não podia ter filhos, deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. Amém? Eu quero deixar mais a parte B desse versículo, que está em 1 Samuel, capítulo 2, que é a oração que Ana faz ao Senhor quando ela entrega Samuel, né? Que ela espera Samuel desmamar e entrega Samuel a Eli, para ele tomar conta dele, né? Prometendo que ela daria ele ao Senhor e que ele não poderia cortar o cabelo. Essas foi as duas condições que... Essas foram as duas únicas coisas que ela pediu para Deus, se Deus desse um filho para ela. Né? E aí tá aqui na parte B. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. Resumindo, aquela que fala muito, às vezes fica sem nada. Então, mulher, seja uma mulher sábia, feche a sua boca, entre no teu quarto, ore a Deus, fale com Deus. Não fica falando para A, para B, para C, para D, para E, enfim, o alfabeto inteiro. Não faça isso. Seja uma mulher sábia. Entre no teu quarto, feche a porta, fala com aquele que pode resolver o teu problema. Pode demorar, Deus pode ficar em silêncio? Pode, mas confia que uma hora ele vai atender ao seu pedido, à sua oração, e ele vai te entregar o teu Samuel. Prepare o seu Samuel perante a Deus, né? E aquelas pessoas, deixa falar.
ela tinha demais. Penina acabou dando muitos filhos a Eunuco, né? Mas depois que Deus abençoou a vida de Ana e Ana cumpriu a sua promessa diante do Senhor, Deus deu mais 7 filhos para ela. E aquela que dava muitos filhos não podia mais dar filhos. Nossa, para você ver como Deus age ao nosso favor, e às vezes a gente não é grato por aquilo que Deus faz, porque a gente não reconhece as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, né, Dani? É forte, pastora. Eu acredito muito nessa parte da gratidão. Tem uma palavra que fala assim, agradece que multiplica. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele erguia, né, as comidas. Quando ele fazia aquela multiplicação dos pães, dos peixes, ele tomava em suas mãos, erguia e dava graças a Deus. E ali multiplicava. Ele não orava pedindo, Senhor, multiplica. Não, ele dava graças a Deus. E o Senhor, na gratidão, trabalhava. Então nós temos que ser grato àquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Olhar sempre para o Senhor. Você que está nos ouvindo, seja grato. Mesmo que você está passando uma situação difícil, mesmo que você esteja passando a mesma situação que a pastora contou aqui, problemas no casamento, talvez na sua área profissional, talvez na sua saúde, ache a gratidão no seu coração. Continue perseverando em oração, olhando para o Senhor, porque Ele pode fazer. Ele tem poder de transformar e reverter o quadro e transformar a maldição em bênção, trazer para você aquilo que você está esperando. Amém. Volte hoje para os caminhos do Senhor. Derrame hoje o seu coração diante do Senhor. Faça um propósito diante do Senhor. Ore, jejue. O nosso Deus, Ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem com o braço encolhido para que não possa abençoar. Ele está esperando um posicionamento seu. Ele está esperando você ir até a presença dEle. Oração não é mais do que relacionamento. Às vezes nós entramos na presença de Deus, falamos, orando e saímos sem esperar para ouvir a resposta. É como se a gente chegasse e alguém falasse um monte de coisa, virasse as costas e ir embora. E às vezes a gente faz isso com Deus. Então entre no seu quarto, como Mateus declara, Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a tua porta, porque o Deus que te vê em secreto, Ele vai te responder publicamente. É assim que o nosso Deus faz. A gente conta segredos para Ele e Ele transforma tudo e traz a bênção para nós. E nem é isso que tá no nosso coração, mas um pai, Ele é assim, né? Ele nos presenteia publicamente, Ele nos honra. O nosso Deus é assim, Ele é totalmente diferente do inimigo. O inimigo, ele sempre quer nos envergonhar, nos entristecer, nos abater publicamente. Mas o Senhor é aquele que cria o escape, cria o caminho para trazer bênçãos, honras e paz sobre a nossa casa. Eu quero agradecer mais uma vez a pastora, agradecer a você que ficou. Amém, pastora, glória a Deus pela sua vida. Eu estou muito, muito feliz e honrada pela sua participação. Não, eu que agradeço, assim, eu não tenho palavras, obrigado pela paciência, né, que a gente não tem muito costume de estar fazendo, mas assim, foi um bate-papo maravilhoso, né? Como você falou, o escolhido não tem escolha, que Deus venha sempre te abençoar com esse projeto, né? Que eu tenho certeza que antes de nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus, né? Que ele venha ser próspero em nome de Jesus e que venha alcançar muitas vidas, né? Amém. Em nome de Jesus. Eu creio, esse é o nosso intuito, é ganhar almas para o Senhor, é saquear o inferno mesmo. Com certeza, em nome de Jesus. A gente tentando gravar ontem, não deu certo, aconteceu, a fúria do inimigo se levantou contra as nossas vidas, mas assim, eu creio que hoje era para ser hoje, em nome de... Não era para ser ontem, né? E para você ver, tudo acontece no dia 25. Eu casei dia 25, a Esther nasceu dia 25, é 25 e 24, então era para ser hoje, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, e eu sei que vai alcançar muitas vidas. Você que assistiu até agora, deixa o seu joinha, comenta, compartilha, escreva que eu sou um escolhido. Envie esse testemunho para o máximo de pessoas, porque você vai estar se tornando um evangelista através das redes sociais. E lembre-se, você é um escolhido. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.